Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Ed. E bem-vindo ao TipoCast. Por que não falar desse anime maravilhoso? Por mais que seja um anime cheio de ação, ele traz vários sentimentos de tristeza. Eu tenho o costume de assistir vários animes, mas são poucos que traz um sentimento a mais. É inegável que ele é um dos melhores animes já feito de todos os tempos. Hoje vamos falar de 5 cenas chocantes de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Aquelas cenas que te dá um gostinho de dizer assim: ah, cara, eu não acredito que aconteceu isso. E realmente acontece. E por que não começar logo no início do anime, que nos mostra o Al e o Eden tentando trazer a mãe deles de volta, fazendo uma alquimia que é um tabu. E que tabu é esse? Tabu, digamos, por quê? Porque essa alquimia é proibida. Eles também eram crianças, né? Não tinha tanto conhecimento. Eles viram isso em um livro e eles disseram que viram no livro que era tabu. Isso não, mas se ninguém tentou, vamos tentar. É nossa mãe, vamos fazer isso. Só que eles não pensaram nas consequências, porque numa alquimia tem a troca equivalente. Então, como é uma coisa equivalente do que uma morte, trazer uma outra pessoa de volta à vida. E eles viram qual era essa troca equivalente e sofreram muito. E é uma cena chocante, porque você vê duas crianças sofrendo, ele perdendo o braço, a perna e o irmão dele perdendo o corpo. Cara do céu, é complicado. Ele choca você logo do início. O anime já começa chocando você. Aí, rapaz, não acredito que tá acontecendo isso com duas crianças e o anime tá mostrando isso. E o desespero do Ed, querendo trazer o irmão dele de volta, assim, me dê ele. Pode pegar tudo de mim, meu braço, minha alma, tudo, mas traga ele de volta. E o desespero dele gritando, vendo aquela situação, e ele sem saber realmente o que fazer, e ele no ato de desespero faz uma transmutação para trazer a alma dele de volta em uma armadura. Já nos mostra que o anime vai ser pesado. Faz você pensar que dizer, eu poderia estar fazendo isso. Se eu soubesse que poderia trazer a minha mãe de volta, e eu poderia fazer isso, eu tinha feito a mesma coisa que eles tinham feito. Agora, o negócio também, a resenha, porque ele, como é uma troca equivalente, ele pesquisou o que era feito o corpo humano. Aí, é um punhado disso, tantos por cento de não sei o que, para ser uma troca equivalente. Tudo bem, beleza. Ele conseguiu lá todas as etapas lá. Mas e o espírito? E a alma? Qual é a troca equivalente para a alma? Por isso que é um tabu. Todas as pessoas que tentaram, falharam. E depois não é revelado lá no futuro porque isso era um tabu. E seguindo esse momento impactante, por que não falar da morte de Hughes? O cara é um cara, vamos dizer assim, 10/10. O cara 10/10, o cara é legal demais. Ele foi mostrado como um cara que você se espelhava nele. Ele era bem simpático, ele compreendia as outras pessoas, ele se dava bem com todo mundo, ele ajudava, ele entendia. E esse rapaz, esse cara é muito gente boa. É muito engraçado ele. E outra, e também o Al e o Edward se espelhavam um pouco neles. Assim, eu acho que ele via como ele não tinha uma presença do pai, uma coisa masculina ao lado dele, do tipo, ele espelhava-se nele, ele tinha um ótimo respeito com ele e tudo mais. É demais, porque, poxa, você vê ali uma pessoa tão querida, que acontece ali, é pesado. O mais chocante na morte de Hughes é quando o homúnculo inveja mata ele, se transformando na mulher dele. Ali sim é impactante, porque você vê que o ser humano, mesmo sabendo que o que está na sua frente é um inimigo, e ele se transformou na mulher, e você vê que aquilo ali não tem lógica, ele ainda para. Feito. Que maldição! Ele hesitou, por quê? Porque é a amada dele, ele tem muito carinho pela família dele. É a mesma coisa se, por exemplo, aquele homúnculo ali se transformar na filhinha dele. Olha que impacto que ia ser. Tá entendendo? É desse jeito. E nesse conjunto da cena, o que faz você derramar em lágrimas é quando tem o enterro dele. E a filha dele chega lá e diz: por que tá enterrando meu pai? Se eles fizerem isso, o papai não vai mais poder trabalhar. Oh, filha. E se naquele momento você não chorou, você tem um coração de pedra. Porque logo em seguida vimos o Mustang, que é um cara rígido, firme, duro. E olha, conversando com a parceira dele e diz: tá chovendo, né? E ele começa a chorar. A chorar, realmente. Que foi uma cena que chocou, que eu esperava que ia ter mais coisas dele. E ele foi morto muito brevemente.
E a próxima cena não tem a ver com morte, ou alguém perdendo o braço, alguém perdendo alguma coisa, ou algum membro do corpo, mas sim a revelação. Eita, que revelação. É uma revelação chocante, porque eu não esperava. De jeito nenhum. Quem é que esperava? De jeito nenhum. Não acreditava que aquilo que eu estava vendo estava acontecendo. Que é a revelação de que o filho do Führer é um homúnculo. Caramba. Porque, como você vê uma criança daquela, inocente, conversando com as outras pessoas, querendo ser também um alquimista, futuramente e ser um homúnculo. Eu vou lhe dizer uma coisa. cabe mal, velho. E é um ator de primeira. Ator, personagem de anime. Oxi. Um ator personagem de anime, isso mesmo. Cara do céu, isso é realmente assim. A gente fica meio impactado com isso, porque o filme a gente já sabia que, né, que ele era Um homúnculo. Beleza, um homúnculo humano, tal, que foi transformado ali, feita experiência com ele, beleza. Já no entendimento de ser o filho dele, cara, fugiu das ideias do... Poxa, como é que nós não percebemos isso? Porque ele é chocante, porque eles colocaram um vilão de uma pessoa criança. Você nunca imaginaria que uma criança ia se tornar um vilão. Então por isso que foi chocante. Mas tem a sua lógica, porque é um homúnculo, é uma pessoa forte, tem poderes, entendeu? E o pior que é o pior, né? O cara, por isso que ele tem a fama do orgulho, porque ele tem as mesmas características do primeiro homúnculo. Ele é muito sobre si e ele não tá nem aí com os humanos. Então por isso que ele é tão mal e tão incrível. É por isso que eu digo, esse orgulho não é nada, porque eu sou Escanor! Pegou a referência? Uma coisa que um anime sabe fazer é nos chocar com revelações. Foi revelado que o pai do Al e do Eden era escravo antigamente. E a cena chocante desse momento é quando ele é enganado pelo primeiro homúnculo e é feita uma transmutação na cidade toda para conseguir a primeira pedra filosofal. Aquela cena é chocante porque você fica imaginando isso acontecer na cidade grande. O homúnculo viu uma oportunidade no pai do Al, porque ele viu que ele era um escravo e não tinha tanto conhecimento. E ele, como homúnculo, tinha conhecimento. Então, um ajudou o outro. Então, por isso que ele confiou tanto no homúnculo, pensando que aquilo ali ia ser bem para a população, ia ser bem para eles, mas na verdade, ele estava fazendo os interesses dele ser mais poderoso, dele conseguir um corpo físico. Por isso que ele usava tanto o escravo, que era o pai do Ed. Então, essa relação entre um e o outro foi muito comovente, só que no final foi revelado que fez uma traição, de certa forma, e fez aquela transmutação na cidade, que é muito chocante. Aquele olho aparecendo, as pessoas morrendo, a gritaria. Criança, mulher, adulto. Aí, a gente, quando vê um adulto em anime falecendo, não é nem tanto impactante, mas quando a gente vê crianças falecendo, cara, não importa o lugar que seja, é sempre uma coisa absurda. É uma das cenas mais impactantes e surpreendentes do anime, porque eu não esperava esse tipo de coisa. Já tendo várias outras cenas já acontecido no anime. E depois disso, com certeza, o pai do Al, cara, criou um ódio daquele homúnculo. Eu vou destruir ele onde quer que esteja. O melhor de tudo, ele conseguiu aprender muitas coisas durante essa vida de imortalidade dele. Ele aprendeu coisa pra caramba relacionada à alquimia, essas coisas. Como ele era esse cara que não tinha conhecimento, ele foi em busca do conhecimento e realmente ele ficou um cara top, velho. E uma coisa interessante é que ele ficou com a pedra filosofal dentro dele, porque aquela transmutação da cidade era para criar a primeira pedra filosofal. Então tinha várias almas dentro dele. E ele falou com cada uma durante todos esses anos, porque ele se arrepende daquilo que ele tinha feito, em certa forma, mesmo não sabendo. E agora vamos falar daquela cena mais impactante de todo o anime, que até hoje as pessoas falam quando fala de Fullmetal Alchemist. E aí, já assistiu Fullmetal Alchemist? Já! E aquela cena, hein? Cara do céu. Quando uma pessoa olha pra outra e diz, vamos brincar, irmãozinho. Ô, velho. Do céu, velho. Que é isso? Não. Olha, chega... Olha. Meu Deus do céu. Você sabe do que a gente tá falando aqui. É a cena da Nina se transformando em uma quimera. Desgraçado do Shio Tucker. Cara, aquilo não é um pai. Aquilo não é um pai, não. Aquilo é um monstro. Só pra não perder o seu posto. É. O cara chegar e fazer aquilo com a própria filha. Eu não dizia nada se ele pegasse outra pessoa diferente, mas pegou o quê? A própria filha. O que que tem
Tá entendendo? E essa cena fica mais impactante porque o anime sabe desenvolver bem o personagem. Ele mostra ela se divertindo com o Ed e o Al. E o Ed e o Al sendo criança, uma oportunidade que eles nunca tiveram. A partir do momento que eles fizeram a transmutação, tentando trazer a mãe deles, eles não tiveram mais sossego. Eles não tiveram mais infância. E ali a gente viu ele brincando como uma criança realmente tem que brincar. Menino, e quando vem lá no final, quando o Ed chega na casa, vê que tá tudo calado, e o Chuck lá olhando uma quimera, e quando a quimera olha pra ele e começa a falar, vamos brincar? O que torna essa cena mais impactante é que a feição do Ed, ao ver aquelas palavras, vem na mente a Nina. E o olhar dele é muito mais impactante do que a cena em si. Aquela reação, a mesma reação que ele teve, era a reação que eu tava tendo quando eu estava vendo essa cena. Porque eu fiquei, Não acredito. Nossa, não, pera aí. Olha, pense no ódio, né? Num ódio que eu tive vendo. Eu fechei a mão, velho, igualzinho o Ed. Pô, mas realmente, cara, se eu olhar assim, não acredito. Olha, eu fiz aqui, ó. Botei a mão aqui, não acredito, botei a mão aqui. É fogo, velho, não acredito. Eu paralisei lá. E disse, eu não tô vendo isso não, eu não tô vendo isso não. Depois eu cliquei de novo. Caraca, velho, mata ele logo! É tanta emoção que eu tive na hora que eu tava assistindo essa cena que eu não sei nem descrever a você. É realmente, eu senti emoção em um anime, porque é uma cena muito impactante. E não é à toa que ela é uma das mais faladas de todos os animes. Contrapartida também, né? Infelizmente, não tinha como reverter essa situação que ele fez. Então, nosso doutor Scar chegou lá e deu não, o e fim dela. ele sabia. Que coisa triste, né? Não sei o que. Vou fazer você se livrar desse peso aí. Né? Scar sendo Scar, como sempre, né? Detonou. Até que teve um embate entre o Scar e o Ed questionando sobre isso. E eu, de certa forma, mesmo não querendo que ela morresse, eu entendo porque o Scar fez aquilo. Aí a menina ia viver como uma quimera, sofrendo a vida inteira, vamos dizer assim. É complicado. É complicado se é certo ou errado. Deixa aí nos comentários o que você acha. O Scar fez certo matar ela? Diga aí. Às vezes eu entendo, mas às vezes também não. Às vezes o cara fica nessa confusão. Não sei dizer. Diga aí nos comentários, eu quero ver a sua opinião. E aí, meu amigo, qual outro anime que você quer que a gente faça a lista de cenas chocantes? Deixa aí nos comentários. Então já vai o quê? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando seu like e compartilhando. Compartilhe para o máximo de pessoas que vocês puderem, que isso nos ajuda bastante, tá? E siga a gente lá no Instagram pra ver os bastidores dessa resenha. Porque aqui a gente erra demais, não é verdade? Rapaz, e muito. É complicado. Então se você quer ver os erros, os bastidores, a resenha, é só ir lá no Instagram, viu? Vai estar tudo lá pra vocês, hein? Conteúdo exclusivo, hein? Transmutação, mano. Transmutação.